Oi, pessoal, sejam bem-vindos à sétima mostra de materiais metálicos para toda a comunidade do ICT. Hoje, com o tema Conhecendo sobre os ferros fundidos, nós vamos apresentar sobre o ferro fundido branco. Essa apresentação foi realizada por mim, Giovana, e pelo meu colega de classe, o Diego. De maneira geral, em relação aos ferros fundidos, podemos dizer que, dentre as ligas ferro-carbono, os ferros fundidos constituem um grupo de ligas de importância fundamental para a indústria, devido às suas propriedades mecânicas e também porque, ao longo do tempo, eles descobriram a viabilidade ao empregar os ferros fundidos em aplicações que, de certo modo, eram exclusivas aos aços. Logo abaixo, nós temos um diagrama de equilíbrio ferro-carbono que nos indica que em 2% em peso de carbono é o limite entre os aços e os ferros fundidos. Geralmente, é esperado que o teor de carbono em ferros fundidos seja acima de 2,11%, chegando a 6,67%. Em relação, né, aos ferros fundidos, que é uma liga ternária de ferro, carbono, silício, nós temos, dentro dessa denominação geral, alguns tipos de ligas, e hoje nós vamos falar sobre o ferro fundido branco, que possui principalmente como propriedade e característica alta dureza e resistência à abrasão. Em relação ao histórico, né, do ferro fundido branco, nós temos na origem, na Idade do Ferro, em aproximadamente 1200 a.C., passamos pela Revolução Industrial, durante o século XVIII e XIX, onde a gente tem o aparecimento do ferro fundido branco, mas ainda sem os estudos necessários. No século XX, com os avanços da metalurgia, a gente tem de fato os estudos, né, e as características que são dadas a eles, e hoje, na atualidade, nós podemos dizer que o ferro fundido é um material essencial para revestimentos resistentes à abrasão, além de ser estudados constantemente para melhorias em resistência mecânica e vida útil, especialmente por meio de adição de ligas como cromo, níquel e molibdênio. A sua classificação mais comum dos ferros fundidos diz respeito ao aspecto de sua fratura. Quando o carbono está combinado em cementita, a fratura é cristalina com aspecto claro, dando nome ao ferro fundido branco. Aqui nessa tabela, nós podemos ver a faixa de composição de ferros fundidos típicos comum. Aqui no tipo branco, a gente tem de 1,8% a 3,6% de carbono, 0,5% a 1,9% de silício, 0,25% a 0,80% de manganês e 0,06 a 0,20 para enxofre e para o fósforo. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Por que podemos ter 1,8% de carbono se foi dito que 2% em peso de carbono é a faixa limite entre os ácidos e os ferros fundidos? A explicação é que esse limite é uma convenção prática para a classificação geral com base na composição química. No entanto, na prática metalúrgica, a microestrutura é o critério mais decisivo para definir o tipo de ferro fundido, especialmente o ferro fundido branco. Mesmo com carbono abaixo de 2%, se o resfriamento for suficientemente rápido, a grafita não tem como se formar, e o carbono se combina com o ferro, formando a cementita. Aqui nós temos o ferro fundido branco, a sua fase rica em carbono é a cementita, a matriz é a perlita e a martensita, e na estrutura final é obtida por solidificação e tratamento térmico, onde o principal objetivo do tratamento térmico aplicado em peças coloquilhadas é reduzir as tensões que se originam pelas diferentes velocidades de resfriamento, e consequentemente de solidificação que se verificam através das seções dessas peças.
Em relação aos ferros fundidos brancos eutéticos, eles começariam a se solidificar a partir de 1130 graus Celsius se fossem ligas binárias, e a temperatura permanece aproximadamente constante enquanto toda a massa não estiver sólida. Na nossa imagem à esquerda, nós temos em sua microestrutura longos cristais de cementita em uma matriz de ledeburita transformada, e o ataque realizado foi com picral. Logo à direita, nós temos a mesma microestrutura observada com maior aumento. Essa é a nossa apresentação. Obrigada pela atenção e essas são as nossas referências.